para operar o meu celular. E quando cheguei lá, uma pessoa me atendeu, eu expus para ela o problema, ela disse: meu senhor, infelizmente eu não posso resolver o seu problema, o senhor tem que resolver por telefone. Eu disse: mas espera aí, eu estou no balcão da operadora da minha linha telefônica. E a pessoa disse: olha, o senhor não me leve a mal e nem fique zangado comigo, mas é uma norma da empresa, o senhor só pode resolver isso por telefone. Eu disse: quer dizer que eu tenho que sair da loja, eu estou sentado diante de um atendente, eu tenho que sair, pegar o meu celular e ligar para resolver um problema? Ele disse: não, eu vou facilitar as coisas para o senhor. Ele disse: muito bem, vai resolver o meu problema. Ele disse: vem cá, que tem um telefone aqui que o senhor pode ligar do telefone da nossa operadora, o senhor não precisa usar o seu celular não. E aí são aquelas informações intermináveis: o seu nome, o seu endereço, o número do seu CPF, o número da sua residência, o CEP da sua residência, o número do sapato que você calça, e aí você vai citando todos aqueles números e no final ainda não consegue resolver o problema. É o avanço tecnológico. Aí entra o problema do ativismo tecnológico, que ao invés de resolver os problemas, acaba tornando os problemas ainda mais complicados. E aí você diz: pastor Adilson, onde é que o senhor quer chegar nesta tarde? Escute bem, este ativismo tecnológico que nos prende a números, a senhas, a atendimentos telefônicos intermináveis, onde a gente passa horas querendo resolver um problema. Eu vim agora de São Paulo e no aeroporto você tem que passar por aqueles detectores de metais, e eu tive um problema para atravessar o detector, porque uma pessoa que estava na minha frente, toda vez que ela passava, o detector acusava que havia algum objeto de metal no seu corpo. E ela foi tirando óculos, caneta, celular, cinto, sapato, e não havia meio de passar pelo detector de metais. Isto tudo, escute bem, tem gerado em nós um desgaste emocional, porque às vezes nós nos sentimos incapazes de resolver coisas que são tão simples. Coisas que num passado próximo ou distante eram resolvidos com 2 ou 3 palavras. Eu não sei se vocês tomaram conhecimento, na semana passada um aposentado foi baleado na porta de um banco, levou um tiro na cabeça lá em São Paulo, porque não conseguiu passar pelo detector de metais. Ele tinha um marca-passo, não pode passar pelo detector. Ele tentou justificar com o segurança do banco, houve ali uma indisposição e o segurança sacou da arma e desferiu um tiro na sua cabeça, e ele tem agora morte cerebral. Então o avanço tecnológico, que poderia ser de grande benefício para nós, este século sonhado pelos nossos antepassados, esta modernidade que hoje nós vivemos, que de certa forma nos auxilia e nos conforta, este mesmo avanço tecnológico tem gerado no ser humano o mais destrutivo de todos os sentimentos, chamado ansiedade. E é sobre isto que eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho nesta tarde. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês acerca dos prejuízos que este sentimento tem acarretado a nós como pessoas e a nós como igreja de Cristo. Existem pessoas hoje que estão dominadas pela ansiedade, pessoas que estão morrendo antes da hora por causa da ansiedade. Os hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que na maioria delas não tem doença alguma. As doenças psicossomáticas aumentam a cada dia por causa da tensão, por causa do ativismo tecnológico. Você pergunta para mim: pastor Adilson, o que é a ansiedade? Como nós poderíamos definir a ansiedade? Eu definiria a ansiedade como um penoso sentimento de insegurança, causado pela expectativa de algo
invisível e indefinido. Em outras palavras, é o medo que a gente tem daquilo que não existe. É o temor que a gente tem de que alguma coisa pode acontecer, mas isto nunca vai acontecer. E por causa da ansiedade as pessoas se tornam improdutivas. Existem pessoas que como profissionais são improdutivos. Existem pessoas que como chefe de família se tornam improdutivos. Existem senhoras que como mães se tornam improdutivas. E existe na igreja de Cristo crentes que se tornam improdutivos, obreiros que se tornam improdutivos por causa da ansiedade. E eu tenho certeza que alguns que estão me ouvindo agora estão sendo abatidos por esse sentimento. Eu tenho certeza disso, porque se isto não estivesse acontecendo, o Senhor não me daria a revelação para falar exatamente sobre este assunto. Mas eu glorifico a Deus, porque nós temos à nossa disposição nesta tarde a maior autoridade para resolver esta questão, chamado Espírito Santo. E no poder do Espírito de Deus nós vamos quebrar as cadeias da ansiedade e vamos proclamar liberdade em Cristo. Agora escute bem, quais são as causas geradoras da ansiedade? Eu li este texto, porque dentro deste texto nós temos aqui as causas que geram este sentimento. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas. Escute bem, a primeira causa geradora da ansiedade chama-se o desejo desenfreado pelas riquezas. Hoje nós vivemos a filosofia do ter em detrimento da importância do ser. As pessoas são mais bem avaliadas por aquilo que elas têm do que por aquilo que elas são. A sociedade moderna hoje olha para as pessoas e valorizam aqueles que têm alguma coisa. E deixa eu abrir aspas aqui, tem alguns que nem têm, né? Mas enganam que têm. Há um ditado aí, e vocês se lembram, uma indústria de camisas, que num passado próximo colocou uma propaganda na mídia, dizendo o seguinte: o mundo trata melhor quem se veste bem. Se você está usando um terno bem cortado, se você está usando uma gravata de seda, se você tem um sapato de cromo alemão no pé, se você está usando um relógio de alguns milhares de reais, se você está, irmão, usando aí uma bolsa da Louis Vuitton ou da Victor Hugo, as pessoas te tratam bem. Mas se você comprar uma bolsa pirateada do Paraguai, as pessoas têm alguma restrição com relação a você. Se você chega na igreja num carro importado do último tipo, último modelo, as pessoas dizem: ó, chegou aí um servo de Deus, meu irmão. Quando chega, me perdoe o exemplo que eu vou usar, e se alguém tem, eu vou orar por você para que Deus mude essa história. Se alguém chegar aqui num Fiat 147, o irmão diz: ah, meu irmão, está em pecado, olha lá. É a filosofia do ter. E nós trazemos esta filosofia para dentro das nossas igrejas. Aí surgem aí os pregadores de encantamentos, os pregadores do evangelho da prosperidade, que diz que crente que não é próspero tem algum problema espiritual, meu irmão. E aí nós somos obrigados a engolir esses pregadores de encantamento. Aí nós somos obrigados a ver aí o crescimento das igrejas de clientela, que pregam a seguinte mensagem: venha como está, continue na mesma, não precisa haver confissão de pecados, não precisa haver compromisso com Deus, mas venha para a minha igreja, frequente os meus cultos, pague o seu dízimo, dê a sua oferta e a sua vida vai prosperar. Eu não conheço prosperidade que não tenha inserido nela a transformação da vida do homem, que vem do estado miserável de pecado, e Deus faz dele um cidadão dos céus.